Boa noite a todos. É sempre uma alegria esse nosso encontro. E antes de começarmos o nosso trabalho propriamente dito, nós queremos trazer algumas informações importantes para aqueles que ainda não conhecem a dinâmica do nosso trabalho. Aqui nesse slide nós trazemos informações básicas para vocês acerca do nosso grupo. Pedimos a vocês que, na primeira oportunidade, consultem para que possam estar bem informados, para estar sempre conosco, colaborando com o nosso grupo, da maneira que for possível. O próximo, por favor. O nosso encontro dessa noite tem uma proposta, é refletir acerca de um capítulo de um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 154, que tem por título Renunciar. Esse livro é uma das obras básicas da codificação espírita, foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, mentor de grande luz que supervisionou a trajetória mediúnica do nosso querido Chico. Antes de entrarmos no trabalho propriamente dito, vamos fazer uma prece. Como vocês sabem, todas as reuniões, todos os trabalhos que acontecem na Casa Espírita sempre são iniciados com uma prece. Então, vamos unir o nosso pensamento, o nosso coração, vamos nos abraçando fraternalmente, trocando forças, energias positivas, de muita alegria, de muita gratidão. E todos juntos estabeleçamos sintonia com os companheiros do plano espiritual. Alguns colaboradores, como nós mesmos, alguns que estão começando a estudar a doutrina espírita, mas muito especialmente estabeleçamos sintonia com a equipe espiritual que, na verdade, é a verdadeira responsável, a equipe responsável pelo trabalho. Então, abracemos os nossos companheiros do plano espiritual, cumprimentemos respeitosamente o dirigente espiritual do trabalho e todos juntos elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, que nos prometeu que sempre que nos reuníssemos em seu nome, ele estaria conosco. E essa presença, essa ajuda, essa sustentação de Jesus se faz exatamente através da presença dos benfeitores espirituais. E sustentados por Jesus e seus mensageiros, nós elevamos ainda mais o nosso pensamento até Deus, nosso Pai e Criador, pedindo a Ele humildemente que abençoe a cada um de nós e que abençoe o nosso encontro dessa noite. Mentalizemos uma chuva fluídica luminosa, se derramando das esferas superiores e nos envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, com essa energia positiva e luminosa, que certamente vai iluminar a nossa mente e o nosso coração, criando em nós uma receptividade maior para que possamos assimilar tudo aquilo que vamos estudar. Assimilar para viver. Que assim seja, graças a Deus. Então, voltando ao nosso capítulo, o próximo, por favor. Emmanuel, o nosso benfeitor espiritual, tem uma dinâmica muito interessante, não só nesse livro, Caminho, Verdade e Vida,
como nos demais, que na verdade são 7 livros nesse mesmo estilo, ele sempre vai ao Novo Testamento, que é a fonte maior de informações que nós temos em relação aos ensinamentos de Jesus, a mensagem de Jesus. E Emmanuel, então, lá no Novo Testamento, escolhe a seu gosto um determinado evangelista. Daquele evangelista, ele escolhe um capítulo. Daquele capítulo, ele pinça um versículo, que às vezes é uma frase singela, pequenina, outras vezes, como hoje, já é um parágrafo um pouco maior. E para a noite de hoje, quer dizer, para o capítulo que nós vamos estudar na noite de hoje, ele foi ao Novo Testamento, escolheu o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e lá ele pensou o versículo 29, que diz: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, em meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E o grau evolutivo de Emmanuel é tão extraordinário e ele tem uma capacidade de desenvolver a essência do ensinamento contido numa frase ou num parágrafo, e é isso que ele faz em cada capítulo desse livro. Ele vai, então, trocar em miúdos e procurar facilitar o nosso entendimento em relação ao que Jesus pretendia dizer, pretendia ensinar com essas poucas palavras que ele disse 2000 anos atrás. Mas é muito importante que a gente não se esqueça que tudo que Jesus ensinou, todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus são transcendentais, são metafísicos. O que quer dizer isso? Não foram palavras ditas apenas para a humanidade de 2000 anos atrás. Essas palavras transcendem espaço e tempo e vocês podem sentir que nesse momento é como se Jesus estivesse falando com cada um de nós e dizendo exatamente essas palavras que eu faço questão de repetir para que vocês agora registrem com maior atenção. Então, Jesus dizendo para cada um de nós: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras em meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vamos agora passar para a leitura do capítulo de Emmanuel completo, para nós entendermos, ampliarmos a nossa compreensão em relação à lição. E Emmanuel diz: nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos no mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor a seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. O próximo, por favor. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer
como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, apareceu glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. É um texto bastante claro, mas nós vamos analisar com mais vagar, buscando uma profundidade maior na essência dessa lição. O próximo, por favor. Não mudou o slide. Não mudou. Eu acho que passou um a mais. Não. Ah, desculpe, tem ainda mais um trecho para a gente ler. Por favor, Celinha, passa, por favor. Então, o convite que nós temos essa noite, portanto, é de observar, é de entender o que significa renunciar por amor ao Cristo. Diz Emmanuel, renunciar com Jesus é perder as esperanças da terra, conquistando as dos céus. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Se nós olharmos no dicionário, e buscarmos o sentido da palavra renunciar, nós vamos aprender que é um, deixar, é uma escolha consciente sob a ação da nossa vontade, com objetividade, modificando, transformando momentos, atitudes, enfim, detalhes da nossa conduta. É de uma, Emmanuel comenta conosco aí na lição que é um sacrifício, não é fácil adotar essa postura. Nós vimos isso no parágrafo que eu acabei de ler. Por exemplo, estamos convivendo com pais incompreensíveis? Então, renunciar com Jesus é entender as limitações do outro, quaisquer que eles sejam, é continuar fazendo esforço para uma vivência fraterna, é não esquecer que existem as diferenças individuais, que cada um dá o que tem, que nós não podemos ficar buscando divergências, criando rixas, brigas, inimizades, só porque o outro não pensa como nós, só porque o outro tem uma atitude diferente da nossa. Renunciar com Jesus é deixar de querer ter razão, é deixar de querer ser o dono da verdade, é olhar o outro com paciência, com fraternidade, com carinho, com amizade. Então, Emmanuel continua explicando isso para nós aí. Não, quando nós não encontramos compreensão no lar, no trabalho, na sociedade, onde quer que nós estejamos, quando nós encontramos pessoas difíceis, entre o grupo de amigos ou entre os nossos parentes mesmos, quando as pessoas são indiferentes, são rudes. O que que é rude? É grosseiro, é aquela pessoa indelicada. O mundo está cheio de gente assim que, em nome da franqueza, da verdade, da lealdade, fala às vezes palavras duras que machucam. Uma das coisas que eu aprendi na doutrina, que mais me marcou e que eu gosto tanto e procuro lembrar sempre, é uma comparação singela, que diz que a verdade é como um brilhante precioso.
um brilhante grande de valor incalculável. Se eu pegar esse brilhante e atirar na direção da outra pessoa, esse brilhante, apesar das suas características tão específicas, vai machucar aquela pessoa como se fosse um cascalho. Então, é isso que Jesus está querendo nos dizer, é isso que Emmanuel está trazendo para nós. Então, mesmo quando somos incompreendidos, vejam aí Emmanuel dizendo, quando não encontramos compreensão no lar, quando os nossos amigos são indiferentes e rudes, em vez de comprar a briga, de revidar o mal com o mal, nós já sabemos que o amor é a força maior que rege a vida, então, a nossa postura tem que ser amorosa. E aí diz Emmanuel, veja com que clareza o recado chega para nós, partindo daquele versículo aparentemente singelo, né? Emmanuel diz: permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando, adiando um momento em que a o relacionamento seja mais agradável, seja mais doce. Então ele diz: esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente conosco. É tão bom quando a gente encontra pessoas que têm os mesmos valores que os nossos, que entendem os nossos anseios, que os mesmos hábitos, enfim, a mesma conduta. E, mas quando isso não é possível, a gente não vai brigar com a gente, com os ensinamentos de Jesus, a gente sabe que com paciência e trabalhando de uma forma fraterna, nós, num dado momento, teremos construído o nosso grupo fraterno, em melhores bases, em melhores condições. Então, diz Emmanuel, permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo, vou repetir, somente desse modo, com paciência, com compreensão, com tolerância, com respeito, é que eu vou conseguir atingir a verdadeira renúncia ensinada por Jesus e reforçada, endossada por Emmanuel, fazendo, em vez de brigas e revides negativos, fazendo todo o bem por dedicação ao mestre. Não é nem pela outra pessoa. Aquela pessoa imatura não vai entender, não vai compreender, não vai retribuir. Eu vou fazer isso por Jesus, porque Jesus ensinou, Jesus é o meu mestre, Jesus espera que eu, como cristão, tenha esse tipo de comportamento, esse padrão de conduta. Então, por dedicação a Jesus, e assim, somente com semelhante renúncia, alcançaremos a vida eterna. Oi? O próximo, por favor. Então, repito para fixar. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos entender, isso é muito importante. Eu sempre que faço algum estudo, algum trabalho, alguma reflexão, eu gosto de consultar o dicionário para trocar em miúdos, para ficar mais fácil para eu entender qual é a atitude que eu devo tomar, como é que eu devo me comportar. E em relação ao renunciar, nós aprendemos com clareza no dicionário que renunciar, na verdade, é uma decisão consciente, vou repetir, consciente de abrir mão de algo. O algo é o egoísmo, é a prepotência, é a agressividade, etc. Aqui no nosso caso, fazendo o enxerto no nosso tema, né? Melhorando a qualidade do nosso comportamento, da nossa conduta.
E a escolha é consciente porque ela tem que vir de dentro para fora. É mente e coração trabalhando, é fé racional em ação, me ensinando que, apesar de não ser fácil, porque, como eu disse ainda há pouco, esse padrão de comportamento de renúncia à luz dos ensinamentos de Jesus exige muito sacrifício, é trabalho, às vezes, para muitas vidas, né? E, e assim, com essa colocação que Emmanuel nos traz, fica mais lógico o convite, o apelo de Jesus para a nossa renúncia. Porque se não for dentro desses padrões de paciência, tolerância, espírito de fraternidade, essas palavras ditas por Jesus pareceriam um contrassenso. Por quê? Porque Jesus, na verdade, é a personificação do amor. E quando ele, aí no texto registrado por Mateus, nos aconselha a ignorar os sagrados valores fraternais, alguma coisa tá estranha. Como nós sabemos que a mensagem de Jesus é amor, nós concluímos que essa estranheza vem do véu da letra. O véu da letra é um item que deve ser muito pensado e analisado por nós. Se nós pensarmos que esses registros do Evangelho, ao longo do tempo, passaram por muitas traduções e de três idiomas diferentes, por escribas que, na verdade, não eram pessoas de tanto conhecimento assim. Então, às vezes, os registros ficam com essa aparência ah, desconfortável, descombinando com a mensagem de Jesus, né? E Emmanuel, no capítulo, no texto que nós acabamos de ler, diz que esse véu da letra, aí do texto, fez com que no passado as pessoas se refugiassem nos conventos, nos seminários, nos mosteiros, se isolando do mundo, ignorando o que acontecia lá fora. Nós sabemos que há ordens religiosas que as pessoas fazem voto de silêncio, passam a vida inteira sem falar. E não é isso que Jesus quer de nós. Emmanuel, do texto, deixou bem claro. O que foi que Jesus fez? Ele viveu com as pessoas, ele foi amigo de todos, amigo não só dos amigos, mas também daqueles supostos inimigos, né? Ele dava a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma explicação para todos. A prova desse espírito de fraternidade, de confraternização de Jesus, é a sua primeira participação messiânica pública nas bodas de Caná. Jesus se envolve com uma festa de casamento. Jesus se preocupa com a qualidade da recepção daquele casamento. É uma solidariedade, é uma fraternidade extraordinária que, através de que ele nos deixou através de palavras e através de exemplos. Ele quer que nós saibamos que a nossa conduta em relação aos nossos amigos tem que ser impregnada de amor. Quando falarmos, quando fizermos qualquer contato com as pessoas, esse contato deverá ser amorosamente impregnado de amor com amigos e, repito, com aqueles, e ele fez isso também com aqueles que não o compreenderam, né? Sem dúvida nenhuma, em todos os momentos que nós temos registrados acerca da vida de Jesus, o que ele está fazendo, a conduta dele é sempre impregnada de sublime carinho, de paciência, ensinando amorosamente para aqueles que não sabiam, que não conheciam a verdade, né? Sem impaciência, enfim, sem se descuidar um minuto sequer com nenhuma das criaturas com quem ele convivia. O próximo slide, por favor. Então,
Ah, renunciar com Jesus, na verdade, é respeitar os sagrados valores que Jesus ensinou. Repito, através de palavras e de atos, né? E principalmente com esse foco, com esse objetivo, com essa compreensão maior acerca das diferenças individuais. Nós não podemos, no cenário da vida, em qualquer circunstância, achar que somos os donos da verdade, que a gente tem que determinar leis, atitudes e que todos devem segui-la. O próximo, por favor. A Emmanuel dá uma ênfase muito especial a esses sagrados valores ensinados por Jesus. Quando nós renunciamos aos valores do mundo, dentro dos padrões materiais do mundo, e adotamos os valores ensinados por Jesus, o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos priorizar valores como amor a Deus, amor ao próximo, tolerância, humildade, perdão, compaixão, desapego, hábito da oração por nós e pelo outro, comunhão fraternal. Eu amo essa palavra comunhão. Se a gente dividir no meio, é comum união. É nós estarmos sintonizados, não só com Deus, não só com Jesus, mas com os nossos irmãos, porque nós somos uma família, somos todos filhos de Deus, né? É muito importante. Eu me lembrei agora que esse parágrafo de Emmanuel tem tudo a ver com o que nós acabamos de estudar no Evangelho uma hora atrás, quando nós recordamos juntos a definição de caridade feita por Paulo, né? E o que é que está lá naquele texto de Paulo? Exatamente essas recomendações básicas que Emmanuel colocou aqui nesse capítulo. Então, humildade, paciência, tolerância, enfim, conduta fraterna e cristã. O próximo, por favor. Ah, Jesus nunca se descuidou um minuto das criaturas. Priorizou sempre o amor, a paciência, a tolerância, e, e é assim que nós devemos nos comportar. Quando nós enfrentarmos incompreensões, indiferença, grosseria, qualquer forma de desamor, o nosso padrão cristão de conduta deverá permanecer firme na convivência fraterna. O próximo, por favor. Hoje, mais ainda, porque além dos ensinamentos de Jesus, no contexto da segunda revelação espiritual, estamos vivendo hoje o momento da terceira revelação espiritual. Temos as obras básicas da codificação, aprendemos com Kardec, com mais detalhes ainda, os ensinamentos de Jesus. Então, sabemos que hoje nós estamos colhendo as sementes que plantamos em vidas anteriores e estamos plantando, pela lei de causa e efeito, para o futuro tudo aquilo que nós fizemos hoje. Então, o nosso foco tem que ser o bem. Nós temos que vigiar a nossa conduta. Emmanuel diz aí no texto: se os pais são incompreensíveis, compreender, perdoar, ajudar, relevar. Se os irmãos são cruéis, entender que é uma imaturidade espiritual, que aquele espírito ainda não consegue ter uma conduta melhor, e renunciar conscientemente pela nossa fé racional à alegria dessa convivência fraterna que tão agradável que todo mundo deseja ter na sua vida. O próximo, por favor. Então, renunciando
ao prazer da harmonia, por amor a Jesus, e adotando aquela postura de compreensão, do nível possível, acima do impossível, do que nos parece impossível, na verdade, nós estaríamos fazendo o bem não só para nós mesmos, mas para aqueles que convivem conosco. E estaremos fazendo isso por amor a Jesus, como diz Emmanuel lá no texto. Tudo que nós aprendemos com Jesus não pode ser assimilada, registrada por nós puramente como informação intelectual. Tem que ser um compromisso de vivência coerente, condizente. Aprendi o que é certo, vou me esforçar em todos os momentos para manter aquele padrão, aquela escala de valores, né? E quando eu faço isso, o que que acontece? Eu estabeleço uma sintonia. Se eu me esforço no bem, se eu me esforço na vivência amorosa e fraterna, eu estabeleço uma sintonia positiva que vai trazer para mim energia positiva, melhor qualidade de vida no presente e no futuro, né? E nós estaremos, de uma certa forma, melhorando o nível da nossa felicidade hoje e garantindo uma qualidade de vida, um padrão de vida melhor para o futuro. O próximo, por favor. O penúltimo parágrafo mexeu muito com o meu coração. Eu vou até pedir licença para reler para vocês, porque ele é muito importante. Nós já comentamos, mas são conceitos que têm que ser bem registrados em nós. Então, Emmanuel, nesse parágrafo, que foi o que mais mexeu comigo, diz: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos. Então, é carregar o estandarte do amor, é ser paz, amor e luz em todos os momentos da nossa vida. O próximo, por favor. Encerramos agora fazendo aquele link imprescindível para todos os momentos em que estivermos estudando ou fazendo reflexões relacionadas com os ensinamentos de Jesus ou com a doutrina espírita. É cada um se perguntar, avaliar, analisar como estão os nossos relacionamentos familiares. A que nível anda a minha paciência, a minha tolerância? Eu só reclamo, eu só aponto erros, eu só dou respostas mal criadas. E o meu comportamento social e profissional, em que nível está? Está no padrão cristão, né? E não nos esqueçamos que parece que não é tão grandioso esse padrão, essa conduta, mas Emmanuel nos ensina nessa preciosa lição que só assim nós seremos verdadeiramente cristãos, só assim nós alcançaremos a vida eterna segundo Jesus. Vida eterna, meus queridos, aqui no caso, eu gostaria que vocês interpretassem como sendo alcançar aquele patamar de perfeição possível, que é o objetivo maior da nossa vida aqui na Terra. Sabemos que o acaso não existe. Sabemos com toda certeza que não mais podemos ser cristãos de rótulo, de aparência. Nós temos que viver seguindo a Jesus. Não nos esqueçamos que Jesus é a nossa bússola. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. E envolvidos pela beleza da lição, pela energia positiva
das reflexões feitas, vamos agora criar em nós aquela receptividade maior, indispensável, para receber dos benfeitores espirituais que estiveram ao nosso lado o tempo todo. E enquanto nós estávamos prestando atenção no Evangelho, enquanto o nosso padrão vibratório era positivo, eles puderam cuidar de nós, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Fizeram uma limpeza completa, harmonizaram, higienizaram. Então agora nós estamos com todas as condições possíveis para receber o passe espiritual direto que eles vão nos trazer, que eles estão nos trazendo nesse instante. Tenhamos certeza que estamos sendo colocados numa redoma protetora, luminosa, para o decorrer de toda a nossa semana, para que nós saibamos, tenhamos bastante facilidade em vivenciar os ensinamentos de Jesus, para que nós saibamos em todos os momentos e circunstâncias, nos momentos felizes ou nos momentos difíceis, verdadeiramente amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com toda humildade possível, em nome do dirigente espiritual desse encontro, em nome de Jesus e em nome de Deus, nós o damos por encerrado. Que assim seja. Boa semana para todos. Fiquem com Deus.